Partilho com você hoje, meu irmão e minha irmã, um depoimento, belo depoimento, por sinal, dado por um rapaz nos seus 40 anos, mais ou menos, num encontro para jovens. O rapaz falava da oração, fazendo uma comparação entre a oração e a autossuficiência tão comum entre a mentalidade jovem. O rapaz dizia o seguinte: olha, eu quando criança na minha casa aprendi com meus pais a rezar, meus pais me ensinavam, meus pais insistiam que eu rezasse e de fato eu rezava. Mas à medida que eu fui crescendo, ficando jovem, estudando, eu comecei a perceber que a oração não acrescentava nada na minha vida. Mas ainda as coisas não aconteciam. Eu pedia a Deus para me ajudar a fazer isso ou para acontecer aquilo e não acontecia nada. Aí eu larguei de rezar. Falei, olha, eu sou suficientemente formado, eu tenho conhecimento, eu domino razoavelmente bem a tecnologia, eu posso fazer as coisas por minha conta sem ficar pedindo a ajuda de Deus. E assim fiz. Só que as coisas nem sempre davam certo. Sim, algumas vezes eu conseguia, outras vezes talvez a maioria não conseguia, mas eu não teimei. Não, eu por conta eu consigo resolver todos os meus problemas. Só que tinha um problema, um desafio, que eu não conseguia completamente resolver. E o desafio era este: a vida, tudo bem, estava cheia de atividades, mas faltava aquele tempero essencial, aquela coisa essencial que desse sentido para a minha vida. Minha vida era fragmentada, dividida em vários pedaços. E aí, um dia, eu ouvi uma mensagem dizendo o seguinte, que rezar até criou curiosidade em mim, atiçou a minha curiosidade, porque falava que rezar não é pedir a Deus fazer as coisas que você quer, mas rezar é descobrir o que Deus quer de você. Qual é a ajuda? Qual é a vida? Qual é a proposta de Deus tem para você? Eu vi uma outra reflexão que mexeu muito comigo. Quem falava dizia assim: olha, se Jesus, que era filho de Deus, rezava, quem é você para dispensar a oração? Eu confesso, dizia o rapaz, que esta reflexão balançou comigo. De fato, Jesus não precisava pedir nada a Deus para ajudá-lo. Então Jesus rezava de uma forma diferente, e rezava muito. E eu então decidi também voltar à oração. Mas orando não para Deus me ajudar nisso ou naquilo, mas para que eu descobrisse o que é que Deus espera de mim e o que é que Deus quer de mim. E as coisas começaram a acontecer. A minha vida começou a fluir de uma forma mais tranquila. Sabe por quê? Porque eu mudei. Eu comecei a perceber, a entender o que Deus queria de mim, que eu tratasse bem as pessoas. Acima de tudo, eu comecei a perceber que, diante das realidades, dos vários imprevistos da vida, ou até mesmo da correria,
da vida, tem alguém ao meu lado para me ajudar. Então eu não me atrapalhava, eu não ficava muito agitado, mesmo diante de uma agenda muitas vezes apertada. Eu comecei a entender que o que Deus quer de mim é que eu faça bem todas as coisas. Eu comecei a me concentrar nisto e eu recuperei uma harmonia na minha vida. Eu recuperei uma capacidade de organizar as coisas. E sabe o que eu percebo hoje? Que mesmo tendo muitas tarefas, eu ainda consigo tempo para outras tarefas. Descobri que as coisas começaram a mudar porque eu mudei a minha maneira de ser. E orar é exatamente isto. Querer descobrir a vontade de Deus. E ao descobrir a vontade de Deus, o sujeito começa a colocar em ordem a sua vida. Eu comecei a descobrir e a procurar saber o que Deus quer de mim neste dia, nesta circunstância. Hoje, minha autossuficiência ficou de lado. Não, eu sozinho não posso, com Deus ao meu lado, eu sou capaz de fazer muita coisa. Aprendi que rezar, estabelecer, realizar, viver esta comunhão com Deus é fundamental para a minha vida. Fique na paz de Deus.